Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui de diferentes recursos da tecnologia assistiva usado por pessoas com deficiências. Vamos lá? Bom, para Saldanha e Oliveira, e historicamente as pessoas com deficiência foram excluídas dos espaços públicos, das escolas, do mercado de trabalho e da convivência em sociedade. Nesse contexto, a pessoa com deficiência era responsável por adaptar-se para viver em sociedade. Passoni e Garcia afirmam que no modelo inclusivo cabe à sociedade adaptar-se para acolher as diferenças e promover condições de acesso a todos os espaços sociais, tais como serviços coletivos de saúde, educação, trabalho, locomoção, segurança e etc. É a superação do modelo médico para o modelo social. Nessa perspectiva, o auxílio da tecnologia assistiva é fundamental, uma vez que integra diversas áreas do conhecimento, como psicologia, arquitetura, engenharia, fisioterapia, pedagogia, entre outras. Como já mencionado em vídeo anterior, a tecnologia assistiva é uma área de conhecimento interdisciplinar que compreende produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade para as pessoas com deficiência, facilitando a autonomia, a independência, a qualidade de vida e também, lógico, a inclusão social. A tecnologia assistiva, com os seus recursos, produtos e serviços, é um instrumento de mediação entre a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e o ambiente, voltado a favorecer a participação mais ativa e independente no entorno social do usuário. No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas, o CAT, instituído pela portaria número 142, de 16 de novembro de 2006, propõe a tecnologia assistiva como uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Conforme Sherman, tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiências e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. A tecnologia assistiva é um fator ambiental e inclui produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária, facilitação da mobilidade e transporte pessoal, comunicação, educação, trabalho, cultura, atividades recreativas e desportivas, prática religiosa, espiritualidade e arquitetura. É também reconhecida como elemento-chave para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo, desde a promulgação do Decreto número 3.298 de 1999,
que conceitua e lista as ajudas técnicas previstas por concessão. Os recursos tecnológicos especializados, equipamentos de ajuda, estão sendo utilizados e produzidos com mais frequência nos últimos anos, e se cunhou alguns termos que sintetizam essa produção. As dificuldades de implementação e de apropriação de recursos de tecnologia assistiva deriva do seu alto custo, desconforto social em utilizá-los, extravios dos dispositivos e da falta de funcionalidade em longo prazo. De acordo com Damasceno, a tecnologia assistiva envolve não apenas recursos computacionais, mas também recursos mecânicos, elétricos, eletrônicos, entre outros, que possam ajudar a melhorar a qualidade de vida do sujeito com deficiência física ou mobilidade reduzida, visual, auditiva, intelectual e etc. Esses recursos podem ser, por exemplo, bengala, óculos, brinquedos e roupas adaptadas, computadores, softwares especiais, cadeiras de roda, mobiliários adaptados, adaptações de materiais pedagógicos como canetas adaptadas, pranchetas para prender papel, planos inclinados para leitura, letras soltas, prancha de comunicação alternativa e etc. Mas muitas barreiras são encontradas por esse público até se chegar ao patamar de apropriação e eficiente utilização de determinados dispositivos de tecnologia assistiva. No Brasil, evidências apontam que a falta de informação em serviços especializados e o desconhecimento das próprias pessoas com deficiência visual, entre outros, acerca dos recursos de TEA, dos recursos de tecnologia assistiva. Além da escassez e ausência dos recursos e de assessoria especializada na avaliação e na implementação da tecnologia assistiva. Prejudicam o acesso e o uso desses valiosos recursos. Infelizmente, as práticas inclusivas, embora asseguradas por lei, ainda não são concretizadas de modo a atender às necessidades da população com deficiência. Souza e Carneiro, quando discutem a relação entre deficiência e pobreza, apontam para uma maior concentração de pessoas com deficiência em famílias de baixa renda, que acessam de forma restrita a bens e serviços que poderiam favorecer suas condições de sobrevivência e bem-estar. Demonstram que a presença de pessoas com deficiência interfere negativamente na renda familiar, já que suas famílias precisam assumir o ônus relacionado aos cuidados que demandam. Outra pesquisa, que foi publicada por Cavalcante e Minayo, apresentou as principais dificuldades referidas por famílias de crianças com deficiência, entre elas a falta de condições materiais para lhes oferecer conforto e assistência. Conforme Rocha e Castiglione, vive-se um momento em que a tecnologia é altamente valorizada. O mundo atual funciona a partir de tecnologias cada vez mais sofisticadas e a crença na sua eficácia é significativa. Sem dúvida, os recursos técnicos podem facilitar a vida moderna do homem. No entanto, é importante estar atento ao fato de que ela pode não contemplar a totalidade das necessidades das pessoas. Porém, apesar das condições de acesso e de implementação de recurso de tecnologia assistiva ocorrerem de forma diferente em outros países,
Um desafio comum se refere à aceitação e uso dos dispositivos de tecnologia assistiva por seus usuários. Infelizmente, muitos recursos de tecnologia assistiva são abandonados ou não utilizados após a aquisição, não cumprindo seu papel de proporcionar funcionalidade e melhorar desempenho ocupacional, não importando o quanto isso seja valorizado pelos prestadores de serviços, fornecedores e designers. O destaque da tecnologia assistiva é, em grande parte, reflexo dos avanços tecnológicos gerais e das tecnologias de informação e comunicação, os famosos TIC, ou TICs, né? Entretanto, a tecnologia assistiva ela é tão antiga quanto a fabricação dos primeiros instrumentos pelo homem. São considerados recursos de tecnologia assistiva tanto uma bengala quanto potentes aparelhos ópticos utilizados por pessoas com baixa visão. Soluções simples e artesanais são consideradas, pela sua utilidade, como tecnologia assistiva, sem necessariamente possuírem um grande rebuscamento tecnológico. Um exemplo é o painel de preguinhos, né? Que você pode reconhecê-lo ou verificá-lo na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Conforme apontado por Galvão aí. A utilização do computador pelos deficientes visuais possibilitou uma revolução na informação disponível para este grupo, sobretudo para os cegos, os quais possuíam acesso apenas a textos transcritos para o braille ou dependiam de pessoas que os lessem. O computador e a internet possibilitaram aos deficientes visuais, no caso os cegos, o acesso à informação em tempo real, sem a necessidade de um mediador da informação humano. O mediador é a máquina e o operador cego busca as informações de acordo com os seus interesses e necessidades. No campo da intervenção em reabilitação de pessoas com deficiências, incapacidades ou idosas, muitas são as expectativas dos profissionais em relação às contribuições que a tecnologia pode trazer para seus usuários a fim de proporcionar independência e autonomia. Gradativamente, são feitos investimentos na direção de produzir e aplicar conhecimentos em produtos específicos para essa população, que passaremos a denominar de recursos tecnológicos, ou RT aí. De acordo com Oliveira e Nunes, do ponto de vista da tecnologia empregada na busca por acessibilidade, encontra-se um amplo leque de alternativas que focam no dia a dia com a deficiência. Entre elas, destacam-se os programas de computador, soluções baseadas em recursos de voz, recursos de auxílio à mobilidade, por exemplo, pisos táteis, e navegação, como os navegadores que utilizam GPS, bem como teclados de computador adaptados ao braille e até as já estabelecidas e amplamente utilizadas bengalas de locomoção, como nós vimos anteriormente. As tecnologias citadas neste parágrafo abrangem, em sua maioria, as tecnologias assistivas, que consistem em um conjunto de instrumentos e técnicas desenvolvidos especificamente para pessoas com deficiências, com o objetivo de auxiliá-las a desempenhar suas atividades diárias, integrando-se na sociedade. No caso da pessoa com deficiência ou idoso, muitas são as situações em que ela pode ser dependente de terceiros ou de equipamentos de ajuda. E autonomia, que se refere ao ato de governar a si próprio, pode
pode ser mesmo quando se recorre à ajuda de outras pessoas ou de dispositivos tecnológicos? Se o recurso tecnológico representar um instrumento de emancipação e independência nas suas atividades e de realização pessoal, ele poderá promover a autonomia, mas não é garantido por si só. Contudo, se a tecnologia representar um fracasso, significar uma acusação de sua impotência, um atributo negativo de denúncia social e psicológica de suas limitações, ele não irá promover independência e autonomia. Os recursos tecnológicos, portanto, possibilitam a democratização do conhecimento, por meio não somente de recursos que facilitam o acesso de todas as pessoas, com ou sem deficiência, mas também de grande variedade de informações e possibilidades, todos esses disponibilizados pela tecnologia. A evolução tecnológica caminha na direção de tornar a vida mais fácil. As tecnologias entraram na vida das pessoas e estão servindo como instrumentos de suporte a grande parte de ações. Não poderia ser diferente com as pessoas em condições de inclusão, não é mesmo? Por enquanto é isso. Até a próxima. Um forte e caloroso abraço.